Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo para vocês hoje aqui no canal e viemos responder algumas questões a respeito da documentação aqui em Portugal. Oi pessoal, então hoje vai ser um vídeo mais caseiro, onde a gente vai estar falando como que está a situação daqui, a gente vai dar o papo reto, o que está acontecendo por aqui em questão de documentos, por exemplo, NIF, NIS, como que está para se regularizar no CEF. Bom, então vamos lá ao que já aconteceu até agora com a gente. Na nossa primeira semana? Do NIF? Então vamos lá. De acordo com o que aconteceu com a gente aqui, o NIF foi o primeiro documento que nós fomos fazer. Então isso foi ali nos nossos primeiros dias, na primeira semana que a gente já estava instalado aqui na cidade que nós estamos morando, nós já fomos resolver isso. E essa parte foi fácil, né? Porque eu sou cidadão português eu já tenho cidadania. E no caso pro NIF, eles pedem a assinatura de alguém que seja cidadão para quem é o estrangeiro conseguir o número do NIF. E no nosso caso, como eu já sou cidadão, eu assinei para ela, ficou tudo ok. Mas o que tem acontecido? O pessoal quando vem para cá, tem pessoas que estão cobrando para fazer esse serviço, dar essa assinatura, de valores que variam entre 50 a 150 euros, até vimos demais. O que significa exatamente esse documento? Essa assinatura é como se o Lucas estivesse responsável por mim na questão de finanças e essas coisas. Então, se eu tiver alguma dívida, se eu fizer alguma coisa nesse sentido, ele fica responsável por isso caso eu não assuma. Então, não é muito simples, se você não conhece ninguém, para você achar alguém de boa vontade que queira, né, colocar o seu nome lá, os seus dados lá para poder assinar e assumir essa responsabilidade por você, né? E logo que nós fazemos isso, quando nós chegamos aqui, a gente continua com os nossos dados do Brasil. Então, a nossa residência e essas coisas saem nesse documento como lá do Brasil e a gente só consegue mudar isso depois que os outros documentos já estão resolvidos. Então, quando você está morando legalmente aqui, tem todas as autorizações, aí você consegue transformar a sua residência do Brasil para cá dentro desse documento. Mas ele continua sendo válido de qualquer maneira, mesmo tendo essa residência do Brasil lá nele. Então, é bem simples. Você chega no órgão, pega uma senha e vai para o atendimento, vai apresentar alguns documentos como comprovante de residência brasileiro, passaporte, e eles vão colocar esses dados nessa folha, você vai assinar e a pessoa que é seu representante vai assinar também e eles vão te entregar esse papel com o número na hora. Então você não precisa esperar nada, é tudo bem rapidinho ali. O NIF eu acho que é a parte mais fácil. O que complica, igual ela falou, como eu vou ser responsável por ela, não é qualquer pessoa que vai estar assinando assim. Então o pessoal tem cobrado caro. Então se você vem pra cá e não conhece ninguém, não tem contato com ninguém, já prepara o dinheirinho que vão precisar gastar com essa assinatura para o NIF. Depois foi o NIS. Aí o segundo documento que nós fomos atrás foi o NIS, que é o número da segurança social daqui, que é um documento primordial para você conseguir trabalho, porque você não consegue um contrato nem nada disso se você não tiver este número. É meio que o número da nossa carteira de trabalho brasileira. E ele a gente só consegue pegar quando já tem o NIF, então não adianta tentar fazer o NIS sem ter o NIF em mãos. E aí, nesse caso, logo que a gente chegou aqui, houve uma mudança de como é que estava funcionando para poder fazer o NIS. Então, antes, pelo que eu entendi, era uma coisa bem complicada, bem burocrática e ficava, assim, uma informação desconectada de que primeiro eu teria que ir lá e fazer, aí depois chegava lá falavam que a empresa que ia me contratar que tinha que fazer. Então, as pessoas acabavam tendo muita dificuldade, ninguém sabia o que era certo e estava bem confuso. Então, nesse meio tempo que nós chegamos aqui, teve essa mudança de que você poderia fazer mesmo não estando trabalhando, para você já ter.
se poderia ir lá e pedir e que esse documento estaria saindo na hora. Só que, pelo menos aqui na nossa cidade, não foi exatamente assim. Então a gente precisou se deslocar até o órgão, preencher uma ficha e receber um agendamento por parte deles com dia e horário para poder ir lá apresentar os documentos e aí conseguiu pegar o número da segurança social. Nesse dia ele sai para você. Então assim, você não consegue chegar lá e já fazer, já sair com ele na mão como a gente imaginou pelo que as pessoas estavam comentando que seria. Então não foi assim. É porque no caso tem que estar esperando no dia que eles marcam, né? No nosso caso demorou 2 semanas. Foram 2 semanas. Não sei se tem outras cidades que tá mais rápido ou se tá conseguindo ir lá e fazer na hora, mas pelo menos aqui a gente teve que esperar 2 semanas para ela conseguir pegar o número dela. Eu acredito que nesse sentido a gente meio que tá numa cidade que tipo é a segunda mais central, vamos dizer assim. Então as pessoas acabam vindo bastante para cá para ter que fazer isso também. Não só para a capital do estado em si. Então acaba que fica um pouco mais cheio os órgãos e tem uma demora um pouco mais considerável com relação a essas coisas. Mas depois dessas 2 semanas compareci lá no dia e no horário, bem simples também. Basicamente o nosso documento principal é o nosso passaporte, as outras coisas não interessam muito para eles aqui. O que serve é isso, porque esse é como se fosse o nosso número de identificação universal. Então é isso que é usado para fazer todas as coisas. E também foi bem rápido, super tranquilo, assinou, pegou um papel com um número e foi isso. O que é que precisa? É o NIF, o NIF, passaporte... Precisa do atestado de morada? Não lembro. Eu não me lembro. Acho que não. Eu acho que nós fizemos depois. O atestado de morada também não precisa. Foi só, né? Assim, eu levei outras coisas, tipo certidão de nascimento, comprovante de residência, o nosso contrato do arrendamento daqui, várias coisas, mas não precisou de nada disso, foi bem simples. Inclusive, eu tive que voltar lá depois porque o meu país de origem saiu errado. Então, eu tive que voltar na semana seguinte lá e pedir para eles alterarem, enfim, mas com relação a essa alteração, foi fácil de fazer. Eu achei que seria uma coisa muito mais complicada, que ia ter que agendar de novo e essas coisas, mas não. Então eles resolveram tipo rapidinho ali pra mim e foi isso. O segundo documento que a gente foi atrás foi o terceiro documento que nós fomos atrás foi o atestado de morada, certo? Sim. Que basicamente é mais um comprovante de que eu tenho um representante nacional aqui que responde por mim, né? E para atestar ainda mais que eu tenho uma moradia, que tá tudo certo, que eu não tô fazendo nada errado ou ilegal, enfim. Basicamente para isso, é só um papel em que diz o endereço que você mora, com quem você mora, e é basicamente só isso, mas é um outro comprovante de que as coisas estão todas certas. E para conseguir ele, a gente precisou de 2 pessoas. Nesse caso é um pouco mais complicado, porque precisávamos de 2 pessoas que não fossem da nossa família, que fossem portuguesas e que residissem na nossa cidade, para poder assinar essa declaração. É uma declaração que eles nos dão. E daí essas 2 pessoas que não tem nada a ver com a gente assinam, fazem a declaração e assinam atestando que a gente mora aqui mesmo. Eles falam, tipo, você precisa de 2 testemunhas. Então, assim, são 2 pessoas que também vão colocar o seu nome, os seus dados para atestar que aquilo que você está dizendo, que aquele endereço, que aquelas informações que você está passando naquele papel são verdadeiras. Então, E esse documento é feito na junta de freguesia da cidade, no caso aqui é bem pertinho. A gente foi lá, ela nos passou o que precisava, a gente foi atrás das 2 pessoas para poderem fazer
a declaração, a gente voltou lá, entregou, eles pedem o documento da pessoa para tirar a cópia lá, então ou você vai ter que ir com a pessoa ou ela vai ter que dar o documento dela para eles lá tirarem a cópia. Então, aí feito isso, a declaração fica pronta ali com 2, 3 dias e tá feita, é só ir lá buscar e tá pronta. Se eu não me engano, esse atestado a gente pagou 6 euros por ele, se eu não estou enganada. Mas é uma taxa assim básica também, e aí vem assinado, né, pelo presidente da junta e tal, por isso que demora alguns dias. E esse documento também é importante para quando você vai tentar fazer a regularização do órgão. Então, para você entrar com o seu pedido da manifestação de interesse, de residência, de regrupamento familiar, enfim, para você tentar conseguir os outros documentos daqui, você vai precisar dessa declaração para anexar nos documentos que você precisa levar para a entrevista deles. Então, tem muita gente também atrás, muita gente cobrando para ser essa testemunha, porque realmente precisa, e as pessoas, né, querem muito, e é difícil você simplesmente conhecer alguém e falar, vamos lá, assina pra mim, né? Nem todo mundo quer ser responsável por outra pessoa que não conhece. Quando a pessoa vem sozinha pra cá e não conhece ninguém, realmente fica complicado. E tem que acabar gastando com esses documentos que as pessoas aqui têm aproveitado, né? Essa oportunidade dos estrangeiros que precisam da documentação para estar ganhando um dinheirinho aqui para eles também, né? Sim. E depois foi manifestação de interesse. E aí, depois que eu consegui o trabalho, que eu já estava com essas coisas todas resolvidas, que eu consegui o contrato, basicamente a empresa que me contratou necessitava que eu tivesse dado entrada na minha manifestação de interesse, que é basicamente um aviso ao país de que eu tenho interesse em ficar aqui porque eu consegui um trabalho. Então a gente preenche, faz esse processo pelo próprio site deles. Eu acho que é o único processo, na verdade, que é online, o resto é todo por via telefônica. Então você tem que colocar os seus dados, tipo, desses documentos que você já fez, mais os dados da empresa, e eles vão te gerar um número. E esse número é necessário para quando você vai ser contratado por alguma empresa. Para as coisas estarem 100% legais, de certa forma. E aí eles recebem esses dados e essa sua intenção de morar e trabalhar, mas a resposta deles é bem demorada. Então, assim, eu enviei esses documentos, tá tudo lá, consigo consultar para ver o ordenamento. Não teve resposta nenhuma. Mas não deram nenhuma posição com relação, tipo, a gente recebeu e ok, você está numa fila ou você foi agendado para tal dia, não tem isso. E normalmente só tá no banco de dados. Já tenho ouvido dizer que tem demorado até 6 meses, 10 meses para isso. E assim, é uma resposta de ok, recebemos esses 6 meses, mas até você concluir todo o processo de fazer a entrevista, levar os documentos e sair algum papel, alguma coisa para você, as pessoas dizem que demora em torno de 2 anos. Então é uma questão bem complicada no sentido de tempo. As coisas aqui em Portugal são bem burocráticas e bem lentas nesse sentido. Então não é fácil de você chegar e já conseguir a sua legalização e já tá com as coisas tipo 100% ok, sem nenhum problema com isso. Certo. E aí, com relação a essa questão da manifestação de interesse, a gente já tinha olhado, entrado para tentar fazer ela tipo antes de conseguir o trabalho. Só que fica uma coisa dependente da outra. Eu tentei fazer sem um contrato e aí eles não me dão essa opção. Então, ou eu faço quando eu já estou contratado, ou quando eu tenho uma promessa de contrato de trabalho. Então, assim, o Lucas tem uma empresa e ele falou que ele vai me contratar, ele me dá, tipo, uma declaração dizendo que ele vai me contratar por X tempo, por tal salário, e aí eu consigo dar entrada com essa declaração. Se não, só com o contrato de trabalho. E aí, quando eu fui contratada, eles me solicitaram esse número. Tipo, olha, a gente só pode finalizar o seu contrato se você tiver esse número. Então fica aquele impasse. Para você ter o contrato, você precisa do número da manifestação de interesse. Para fazer a manifestação de interesse, você precisa ter um contrato, que é um dos documentos que você precisa colocar lá para enviar para eles. Sim.
Então, basicamente é um impasse e alguém tem que ceder para que isso aconteça. E normalmente as pessoas não estão de boa vontade para fazer isso. Normalmente os empregadores não vão ceder. Você tem que encontrar alguém com muita boa vontade, que seja muito gente boa para te ajudar com isso, porque na verdade essa pessoa precisa ceder esse contrato para poder ter o número da manifestação de interesse, para logo em seguida ela conseguir colocar o número lá e ela conseguir enviar o contrato para ter a manifestação de interesse. Assim, eu tive sorte nessa empresa que eles eram bem compreensivos com relação a isso, então a gente conseguiu se entender muito bem nesse sentido e eu consegui explicar para eles como é que as coisas funcionavam, porque eu acabei percebendo nesse período de que os portugueses mesmo não fazem ideia de como funciona esse processo todo de documentação, do que precisa, quanto tempo leva, como é, sabe? E alguns até ficam com medo de contratar a pessoa porque não sabem como que funciona. E aí fica naquela, pô, se eu contratar ela e vem aqui algum fiscal do trabalho e tá alguma coisa errada, pronto, e vai dar ruim. Então tem isso também, assim, a gente também tem que ser compreensivo por esse lado de que nesse sentido eles têm muita falta de informação, então nunca precisaram, então não sabem muito sobre isso. Então às vezes é complicado nesse sentido de acharem também pessoas que estejam abertas a fazer esse processo e a entender como isso funciona, né, e, enfim, e te dar esse espaço para que você explique sobre isso também. E bom, os documentos que a gente conseguiu fazer até o momento foram esses, porque no caso são todos para mim, porque o Lucas já tem tudo e não precisa de nada disso. Então os perrengues quem passa sou eu. Mas vocês podem estar se perguntando com relação a isso, né? Tipo, por que ele tem e ela não, por que isso está acontecendo. Então vamos a essa parte. Como eu já sou nacionalizado aqui, por conta dos meus pais, quando eu era pequeno vim morar aqui, eles conseguiram, enfim, voltei pro Brasil e agora a gente retornou para cá. Bom, a Fernanda ela tem direito a morar aqui, por eu ser nacional, e nós sermos um casal. Só que o que acontece? Esse órgão, o CEF, que é o Serviço de Estrangeiros daqui, não sei porque está tão complicado, talvez por conta do que a gente passou nesses últimos anos, eles começaram a trabalhar com atendimento online e telefone, para as pessoas não terem que estar lá e acumular muita gente lá. Então, para a gente fazer um agendamento tem que ser ligando. E a gente pega o telefone para ligar e não completa a chamada, ninguém atende. E isso o dia inteiro fica assim. Assim, quando você tenta fazer uma ligação pra lá, na maioria das vezes dá ocupado e cai. E quando você consegue que alguém te atenda, eles falam que não tem vagas, não tem previsão de quando vai abrir vagas e não tem em nenhum lugar do país, então você tem que aguardar e tá ligando com frequência para saber quando é que pode ter uma vaga. Então, assim, além da questão da pandemia e tudo mais, nunca foi muito rápido, né, por todos os relatos, então assim, não era uma coisa simples de fazer. A pandemia acabou atrasando tudo e também tem um outro fator, que no mesmo mês que nós chegamos, era para ter feito uma mudança desse órgão por aqui, então a responsabilidade desse órgão ia passar para o outro setor, e aí, né, nessa troca eles resolveram desistir. Então continuou do jeito que estava e parece que só vai passar para essa nova gestão no fim do ano, então tá informações desconexas, ninguém sabe direito o que vai acontecer ou quando vai acontecer, então a gente acredita que isso também esteja influenciando muito nessa demora e nessa falta de atendimento deles. Então, enquanto isso tem que ficar esperando toda essa questão. Infelizmente. E esse documento é muito importante, que é a residência, né? Que normalmente para você estar legal aqui você precisa desse documento. Sem esse documento você não está legal. Você com a manifestação de interesse ainda não está legal, você está meio que semi-legalizado, tá? Deu entrada no processo, vamos dizer assim. E depois da manifestação tem que ir atrás da residência.
Então, assim, é como se você tivesse conseguido avisar eles que você queria ficar, mas eles não deram um ok pra você ficar. Então, você tá ali no meio termo, sabe? Então, isso acaba atrapalhando um pouco as coisas. E aí, assim, tem trabalho? Tem. Mas alguns você vai precisar já estar com a sua residência completa, tudo certo, porque os lugares não vão aceitar. Então, aí você fica limitado a fazer algumas coisas por conta disso também. Então, tem tudo isso. E se eu puder dar uma dica para os casais que pretendem fazer isso, casem-se no civil, porque isso ajuda, facilita muito a vida de vocês. O que não é também o nosso caso, porque a gente acabou optando por fazer uma união estável, porque na época era mais barato, mais rápido e simples, e a gente não queria, ter que mexer com essas coisas. E agora a gente tem um porém com relação a isso, porque a união estável aqui não é a mesma coisa que no Brasil, não tem o mesmo peso que tem no Brasil, porque no Brasil eles consideram como um casamento. Você vai lá no cartório, faz um documento, e aqui não tem isso, não tem o documento. A gente pode fazer a transcrição da nossa união estável aqui, só que aí tem que pagar advogado, tem que ir no tribunal, é uma coisa muito complicada que não vale a pena. E acaba que quando você faz esse processo, pelo que a gente tem de informação, você acaba perdendo o tempo de relacionamento comprovado que tem ali. E tecnicamente eles pedem para que você tenha 3 anos comprovado de relacionamento para eles poderem autorizar que eu receba o documento por conta disso. No caso, a nacionalidade, porque a residência ela já consegue apenas com união estável. Só que vamos supor que se a gente fosse casados, a gente conseguiria, após 3 anos de casados, já dar entrada para ela pegar o documento o cartão de cidadão daqui. Ela se a gente não portuguesa. passa pelo processo de pegar as autorizações, que demoram todos 5 anos, para que daí você consiga a residência mesmo, né? Então você fica a cada 2 anos renovando a sua autorização de residência, para depois você conseguir uma residência permanente, para depois você passar por uma nacionalidade mesmo. Então eu pularia todas essas etapas direto para a nacionalidade, e aí nesse caso isso não vai funcionar assim por conta disso. Tem que esperar uns aninhos agora. Agora ela vai ter que pegar a residência, aí a gente está com os planos de fazer o casamento aqui no civil, e daí esperar o tempo que precisa para a gente conseguir a nacionalidade para ela. Porque assim, de tudo de informação que a gente teve com relação a isso, é o que as pessoas normalmente fazem, porque é o mais rápido, o mais simples e sai mais barato. Sim. Então, do que você ter que mexer com advogados e tudo mais, né? É um processo muito mais longo, pode ser que não seja aprovado, enfim, tem muitas variáveis com relação a isso. Então, nessa parte, e falando em barato, né? Com isso de ter que ligar ao CEF para fazer os agendamentos, muitas pessoas influentes daqui, e provavelmente que conhecem pessoas que trabalham lá, acredito eu, né? Porque se elas conseguem e a gente não, alguma coisa tem de errado. Porque a gente tem pego contatos de pessoas que conseguem fazer esses agendamentos no CEF. Ou seja, se eu ligo, não dá nem a chamada, nem completa a chamada, e eles ligam e conseguem agendar, alguma coisa tem. E isso assim, virou um serviço, né? Para todos os documentos, existe alguém que consegue fazer para você. Basicamente é isso. Você paga alguma coisa lá para a pessoa, a depender do documento, e ela resolve a sua vida. Então, assim, com relação a esses agendamentos, muita gente tem pago. Por quê? Porque às vezes a pessoa em horas consegue já agendar alguma coisa para você, ou em poucos dias. Então, às vezes você tá, a gente tem ligado com frequência desde que a gente chegou aqui e a gente não conseguiu nenhuma resposta. E daí as pessoas começaram a perguntar de onde eu era, como estavam essas coisas, e já comentar, então, tem o contato do fulano X e ele faz esse trabalho e tal, e ele conseguiu pra mim em tantos dias ou em tantas horas. Então, assim, a gente percebeu que essa questão aqui no caso do jeitinho português, né? Que no Brasil a gente tem o jeitinho brasileiro, aqui tem o jeitinho português de conseguir algumas coisas que é assim. Então, tem essa questão, só que nesse caso desse documento em específico, o valor já é bem mais alto.
Então é um super investimento, enfim, você tem que estar bem programado. Então, é coisa de 300 a 400 euros que as pessoas estão cobrando para conseguir agendar um horário para você lá. Então assim, É você isso. acaba ficando tentado a juntar esse dinheiro e pagar, Pra porque conseguir logo. você sabe que as coisas vão se resolver e você não vai ficar nessa incerteza, sabe? E até porque precisa se legalizar aqui, né? Sim, né? Ninguém quer ficar, ninguém quer passar por isso, né? Ou, tipo, ter uma denúncia, porque nem todo mundo é legal, como a gente sabe. Então, as pessoas acabam cedendo a pagar e isso acaba se mantendo de alguma forma, porque é o recurso que as pessoas têm. Então, assim, acaba que para o planejamento geral que você tem que fazer para vir para cá, você tem que já contabilizar todas essas coisas. Se você não conhecer ninguém, se você não tiver nenhum contato, você tem que planejar o valor de todos esses serviços também para conseguir resolver a sua documentação. Porque aquela coisa, né? Não vai sair do Brasil para vir passar perrengue aqui. Então, se for sair do Brasil com pouco dinheiro para vir despreparado, não vale a pena vir. Tem que se programar, se organizar certinho para trazer a quantidade ideal para que consiga chegar aqui, tenha uma reserva, consiga pegar esses documentos que normalmente agora estão sendo cobrados, né, por conta de umas tais assinaturas, e consiga ficar bem aqui. Eu acho que assim, a gente tem que pensar, né, nessa mudança toda, que é um desgaste muito grande, é uma adaptação, é uma nova cultura, às vezes você vai trabalhar de uma coisa que não tem nada a ver com o que você fazia, então você tem que se adaptar a isso, e assim, são muitas variáveis, às vezes, por exemplo, nessa região que a gente está, achar uma casa é muito difícil, então já é um desgaste emocional muito grande, então é uma coisa a se pensar bem nesse sentido, sabe? Para que você acabe não sofrendo muito e se arrependendo de ter feito essa escolha, sabe? Porque são muitas coisas, é uma mudança radical, você tem que começar do zero, você não conhece ninguém, então é complicado nesse sentido, sabe? Então é uma coisa que é bom de se pensar e colocar isso no seu planejamento como uma coisa do seu planejamento, né? Bom, e é isso. Acho que é a mensagem que a gente queria falar, é a realidade daqui. Muita gente coloca na internet que é mil maravilhas, é tudo muito bom, é tudo muito fácil. E aí o que acontece? Muitas pessoas chegam aqui achando que é mil maravilhas, que isso aqui é outro mundo, que vamos chegar aqui e vamos trabalhar e vai ser tudo muito fácil, vamos conseguir casa. E não é assim, até mesmo no nosso caso, que eu sou português, eu tenho documentação, algumas coisas estão sendo complicadas, né? Sim. Para passar para ela, no caso, a gente não está tendo prioridade em nada, então imagina quem é totalmente estrangeiro, não tem nenhum vínculo com a comunidade europeia, fica tudo muito mais complicado, então é isso. Assim, a gente tem a intenção de estar com o canal também por conta disso, para passar o que a gente está vivendo, o que a gente tiver de informação. Então, se vocês tiverem dúvidas, algum questionamento, qualquer coisa que a gente puder ajudar ou que a gente puder descobrir por aqui, a gente traz para vocês também. Porque o nosso intuito é isso, sabe? Passar a maior número de informações da maneira mais clara possível para poder ajudar vocês que têm vontade de vir para cá também, né? Então, que nem, até pra gente, houve uma certa frustração de alguma forma, porque a gente imaginou que todo esse processo seria bem diferente do que está sendo, né? Que seria muito mais fácil, muito mais simples, e não tem sido assim. Então, como a gente já tem o facilitador, que é os documentos dele, imagina quando você não tem nada, sabe? Então, é por isso que a gente quis trazer esse conteúdo para vocês hoje, né? Esclarecer isso e, enfim, dar esse espaço também para que vocês tragam as dúvidas de vocês com relação a essas questões. Bom, então é isso, pessoal. Isso era o que a gente tinha para dizer. Acompanhem nossos vídeos. A gente vai estar trazendo mais conteúdo desse gênero para vocês. E o que ficar de dúvida, a gente vai estar tentando responder aí nos comentários e quem sabe até fazer um outro vídeo com alguma dúvida que seja bem oportuna e seja necessário esclarecer com mais detalhes, né? Sim. A gente tem algumas pessoas que a gente pode consultar aí para trazer informações para vocês também. Então,
né? Deixem aí nos comentários, acompanhem a gente, que sempre que der a gente vai estar trazendo novidades aqui para vocês, ou mostrando um pouco do país, enfim, das coisas que a gente ainda planeja fazer. Sim. Agora tá meio complicado, né? Porque agora tá todo mundo trabalhando. Horários diferentes, enfim. A gente até pode falar um pouco mais a respeito disso, se vocês tiverem curiosidade, de como funcionam os trabalhos, horários, enfim, essas coisas todas. É interessante falar disso, né? A gente pode trazer se vocês quiserem, então deixa aqui nos comentários que a gente faz um próximo vídeo sobre isso, se vocês tiverem curiosidade. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o nosso vídeo, compartilhar com a galera para ajudar a gente a crescer e poder ter mais tempo para trazer mais coisas para vocês, não é mesmo? Bom, é isso. Então tá, valeu, obrigado. Tchau.